Hoje eu quero falar, quanto mais saudade eu tenho do Brasil, mais eu quero ficar nos Estados Unidos. Saudade é uma palavra, não sei se vocês sabem, mas é uma palavra que só tem no português, né? Não tem em inglês a palavra saudade, né? Quando a gente fala em miss you, não é a mesma coisa que saudade, assim, eu sinto falta. Saudade é uma expressão que tem um significado muito mais forte pra gente do que tem no miss you em inglês, né? E eu decidi fazer esse vídeo falando da saudade que eu tenho no Brasil, porque todo dia que passa a minha saudade de voltar a morar no Brasil aumenta. E tem um sentido isso, né? Então assim, a primeira coisa que acaba acontecendo ao longo do tempo é que você acaba se adaptando aonde você está, então eu estou extremamente adaptado aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eu paro e eu esqueço tudo de ruim que fez eu sair do Brasil. E eu lembro só das coisas boas, eu lembro dos amigos, eu lembro da comida, eu lembro de tudo de bom que aconteceu na minha vida durante a minha história no Brasil, né? Eu lembro dos meus últimos anos no Brasil, na qual eu conheci a Paty, a gente começou a namorar, a gente casou, ela ficou grávida. Então eu só lembro das coisas muito boas da minha vida e eu esqueço das coisas ruins. Então assim, é por isso que eu digo que todo dia eu tenho mais saudade do Brasil, porque eu esqueço cada vez mais as coisas ruins que fizeram eu sair do país. E eu só lembro das coisas boas que me davam um prazer absoluto de estar no Brasil. E aí eu realmente decidi fazer esse vídeo porque toda vez que esse sentimento muito forte bate em mim, eu decido olhar e pensar um pouco por que eu decidi sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Então se você acompanha aqui o canal há um tempo, você sabe que eu saí do Brasil porque eu tive uma opção de vir para cá trabalhar aqui e eu achei que ia ser bom para minha carreira, mas eu nunca pensei em morar aqui nos Estados Unidos, né? Eu pensei que eu ia vir para cá, ia ficar 2, 3 anos e ia voltar para o Brasil. E o que acabou acontecendo é que agora não, cada vez mais a gente tem mais e mais raízes aqui, cada vez menos a gente pensa em voltar para o Brasil. Assim, eu penso muito pouco, a minha esposa ainda pensa um pouco mais, mas a gente acha que, logicamente falando, não tem muito sentido a gente voltar para o Brasil e a gente continua aqui. Já que logicamente não faz sentido e tem só um lado emocional, eu queria exatamente colocar nesse vídeo para vocês quais são todos os pontos lógicos que fazem eu ficar aqui e não voltar para o Brasil. A primeira coisa lógica é assim, as coisas não estão melhorando no Brasil. Quando eu saí do Brasil em 2015, as coisas já estavam ruins, mas não estavam péssimas. E apesar de agora um ou outro indicador ter dado um sinal de melhora no Brasil, isso vai ser um processo bem árduo e bem longo. Um processo talvez leve 10, 15, 20 anos para realmente as coisas melhorarem. Eu acho que quando você está no fundo do poço, qualquer coisa que dá uma melhoradinha, você sente aquele alívio. E eu acho que é essa sensação que está acontecendo no Brasil nesse momento. Apesar das coisas estarem muito ruins, parece que a economia está dando aquela respirada. E aí as pessoas estão começando a ter cada vez mais esperança. E eu fico muito feliz com isso. Mas se você parar para analisar como está o Brasil hoje, como está o Brasil quando eu saí em 2015, basicamente todos os indicadores pioraram. Vamos dar um exemplo do dólar. O dólar quando eu saí do Brasil estava em torno de 2,40, 2,37, 2,40. O dólar hoje está em torno de 4,10. Então se você for pegar só nesses 4 anos o dólar, a gente teve um aumento de 81% na valorização da moeda. Então quer dizer, se eu ganhava 100 mil reais ao ano no Brasil, imagina que tem um salário de 7 mil reais no Brasil, 13º, 100 mil reais. Isso valia algo em torno de 40 mil dólares quando eu saí do Brasil. E hoje, se eu tivesse esse salário de 100 mil reais com todos os dissídios, que a inflação foi de 25% acumulada nesses últimos 4 anos, eu estaria ganhando 125 mil reais. Mas esses 125 mil reais hoje valeriam menos de 30 mil dólares. Tá? Então, quer dizer, para pensar na moeda real, uma moeda forte, na verdade teria uma queda de 25% na minha remuneração só de eu estar no Brasil naquele momento e não ter feito nada com a minha carreira. Quer dizer, se a minha carreira tivesse estagnada de salário, esse seria o patamar que eu teria. Eu teria reduzido 25% do meu poder de compra se eu tivesse permanecido no Brasil. O segundo ponto é a inflação. A inflação no Brasil, ela deu pico em 2015, 2015 chegou a 10,6%, 2016 6,29%, 2017 2,95%, 2018 3,75%, o que dá um total acumulado nesses últimos 4 anos de 25,64%. A inflação acumulada nos Estados Unidos nesses 4 anos foi mais ou menos 10%,
né? Então, e aqui eu ganho em dólar, então eu não tive a desvalorização da moeda mais a inflação, eu tive só a inflação. Então, mesmo que no dia que eu mudei para os Estados Unidos eu tivesse exatamente o mesmo salário, eu teria perdido mais ou menos algo em torno de 10% do meu salário. Se eu tivesse acontecido isso no Brasil, eu tivesse recebido dissídio todos os meses, eu teria tido uma perda de mais ou menos 60% do meu poder de compra, né? Então, essa diferença, desculpa, 33% do meu valor de compra, né? Então, eu perderia 10% estando nos Estados Unidos contra 33% do meu poder de compra estando no Brasil. Mas aí você está aí, você está pensando, mas Edu, você está comparando dólar com inflação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, dependendo de que faixa da sociedade você está, né? Se você está na faixa mais pobre da sociedade, na faixa mais humilde da sociedade, o dólar não influencia tanto assim as suas decisões, porque a maior parte das coisas que esse público consome está ali naquela faixa, né? Então o cara vai comprar arroz, vai comprar feijão, vai pagar aluguel, vai pagar água, vai pagar luz. Então isso não teve um aumento de 30%, 40%, 50%, né? Então isso fica mais controlado. Mas que se você é uma classe média no Brasil e você obrigatoriamente tem que comprar muita coisa importada, até porque a indústria nacional no Brasil tem realmente reduzido, né, tem despencado o tanto de produtos brasileiros que você compra, você cada vez compra mais produtos importados, né? Produtos premium no Brasil de marcas brasileiras são cada vez menores. Então você tem que realmente comprar importado, e o importado é vinculado ao dólar, o dólar aumentou 80%, então o meu custo de vida não teria aumentado só 25%, teria aumentado 35%, 40%, 45% do meu custo de vida no Brasil. Então o meu poder de compra reduziria ainda mais pensando nisso. Se você parar para pensar, por exemplo, na gasolina, né? Deixa eu até pegar os dados aqui, porque tudo eu estou querendo pegar o dado real para mostrar para vocês. Quando eu saí do Brasil, a gasolina estava quase 3, estava 2,90 e pouquinho, 2,97, alguma coisa assim. A gasolina hoje no Brasil está 4,21. Então isso daria mais ou menos um aumento de 31% a 32% do valor da gasolina contra 25% do valor da inflação, né? Então nós estamos falando que, na verdade, nesses 4 anos, a gasolina, por exemplo, aumentou 7% mais do que a inflação, porque é algo que é controlado pelo governo. E é por isso que cresceu só 32%, porque se fosse livre mercado, né, essa gasolina poderia ter aumentado 80%, que foi o que aumentou realmente o dólar. Então, na verdade, o governo balança ali e faz ali a brincadeira para poder estagnar ali o valor da gasolina para a inflação não subir ainda mais. E quer dizer, se ele tivesse liberado a Petrobras de fazer o preço do jeito que ela queria, a inflação não teria sido só 25%, porque a gasolina é um dos índices da inflação, a inflação teria sido muito maior. Então, assim, todos esses pontos que eu falei até agora é para falar da estabilidade econômica, né? Que esse é um dos grandes motivos da saída do Brasil. A estabilidade econômica é uma coisa que não existe no Brasil e que existe muito forte aqui nos Estados Unidos, e essa é uma das coisas que me dá muito mais vontade de ficar nos Estados Unidos. Você ter estabilidade econômica, eu poder, por exemplo, comprar essa casa como a gente comprou e saber que eu vou pagar em 30 anos, ia ter uma certa segurança de que as coisas podem subir, podem ter as bolhas, pode cair, mas necessariamente é um país estável. Você tem crises, como todo país tem, mas é um país mais estável do que é o Brasil. E quando volta para valer. Então tem aquela crise, aí volta, tem aquela crise e volta. A última crise ali de 2007, 2008, né, teve aquela queda, principalmente no mercado imobiliário, né, nos bancos, uma crise muito mais financeira, bancária, do que uma crise realmente do país. E aí agora está tudo super bem de novo. Então todo mundo está falando que talvez agora tenha uma próxima bolha. Mas a gente sabe que isso cai e depois volta. Então eu realmente acho que a estabilidade econômica nos Estados Unidos é muito melhor do que no Brasil. A estabilidade econômica não é influenciada pela política, por exemplo, e isso me dá muito mais tranquilidade para eu viver a minha vida. O outro ponto que me fez realmente sair do Brasil é que, assim, eu morava em Maringá, numa cidade na qual existe violência e tal, mas uma cidade relativamente segura. Mas eu teria que voltar a morar em São Paulo por conta do meu trabalho, né? Já tinha me falado que eu teria que voltar para São Paulo no espaço médio e longo prazo. Vamos dizer, em um ano daquele momento que me avisaram, eu teria que voltar para São Paulo. E eu não queria voltar para São Paulo porque a minha esposa, a Paty, viveu a vida inteira dela em Maringá. Ela é uma pessoa super desligada, ela vai, deixa a janela do carro aberta, bota a bolsa do lado, sabe? Tá dirigindo, para no semáforo, pega um celular que no Brasil custa, sei lá, R$8.000, é um iPhone 10S, usa o telefone, anda com brinco, aí se arruma, não sei o que. Então, assim,
a segurança, a minha segurança em São Paulo era comprometida, mas eu sou um cara que está mais esperto com a vida em São Paulo. Já a Paty e ela, junto com o Arthur, eu não queria que eles passassem por esse problema da segurança no Brasil, né? E se você parar para pensar, todos os dados de segurança do Brasil estão muito ruins. O único dado que realmente parece que melhorou é o número de homicídios. O número de homicídios no Brasil caiu, mas se você parar para pegar os dados oficiais, o número de assassinatos a cada 100 mil pessoas, o Brasil é o 13º da lista mundial e os Estados Unidos é o número 90 da lista mundial. E se você pegar nos Estados Unidos e você excluir as grandes metrópoles, que são 10 grandes metrópoles nos Estados Unidos, esse número cai para 130 e pouco no ranking mundial. Então, basicamente, se você não mora, por exemplo, em São Francisco, Los Angeles, Nova York, Chicago, Detroit, o número de incidentes de segurança são muito mais baixos. Aqui na Califórnia, por exemplo, o número de incidentes mais altos de violência são basicamente com a fronteira com o México, ali perto de San Diego, onde a violência é um pouco mais alta, Oakland, Los Angeles e São Francisco. Eu não moro em nenhum desses lugares, eu moro num lugar que é super tranquilo. A Bay Area, por exemplo, tem muito roubo de notebook, assim, o cara deixa a mochila com o notebook dentro do carro e aí rouba a mochila com o notebook, e sabe, coisas assim, que as pessoas são tão desligadas, são tão tranquilas, que acaba acontecendo. É o tipo de roubo que tem aqui no Vale do Silício, né? É o cara que pega a mochila dentro de um carro, parado num shopping. Mas tirando isso, você não vê grandes incidentes acontecendo por aqui. Diferente, por exemplo, que a gente ouvia falar de grandes incidentes acontecendo em Maringá, né? Que é uma cidade pequena, a gente via tal pessoa morreu, teve um assassinato ali, teve um assalto ao banco, teve não sei o quê. A gente não tem nada disso aqui. Então eu saber que existe essa segurança da integridade física da minha família faz eu não querer voltar para o Brasil, faz eu querer cada vez mais ficar aqui nos Estados Unidos. Então, toda vez que me dá essa saudade enorme, eu paro e penso, qual foi o motivo que fez eu sair? Porque é que nem namoro, sabe? Você tem aquela namorada, você ama aquela namorada, você fica com ela um bom tempo, e aí de repente o relacionamento despenca e vocês terminam, e depois de 10 anos você vê uma foto dessa namorada, sei lá, no teu Instagram, no teu Facebook, você fica assim, nossa, eu gostava tanto dela, era tão legal. Mas você esquece, depois de 10 anos, o quanto aquela pessoa te machucou e fez você terminar com ela, né? Então, é a mesma coisa quando você muda de país. Então, na verdade, eu queria realmente colocar esses dados para vocês e mostrar que a situação no Brasil não está melhorando como deveria, né? As coisas acho que estão melhores, mas eu acho que sabe quando você está com a água até aqui e agora você está conseguindo olhar assim? Eu acho que é a sensação que muito brasileiro está tendo agora. A água estava aqui, ó, cobrindo os olhos, e agora a água está aqui. Então parece que as coisas estão melhorando, mas para a gente voltar nos índices lá de trás, na qual a economia no Brasil estava indo super bem, e a gente tinha muita oportunidade na vida, ainda vai levar um tempo, né? Eu quero dar para o meu filho a oportunidade que eu tive quando eu comecei a minha carreira. Quando eu realmente comecei a minha carreira para valer, foi quando estavam privatizando as telcos no Brasil, quando eu estava estourando a internet no Brasil. Então eu tive muita oportunidade profissional, porque eu estava na hora certa, no momento certo, num lugar, sabe? Eu estava no Brasil quando estavam privatizando as empresas, né? Então deu tudo muito certo para mim, a minha carreira deu certo por conta disso. Se eu tivesse, por exemplo, começando a minha carreira no Brasil agora, a chance da minha carreira dar certo ia ser muito pequena, porque não existe oportunidade, a oportunidade não está lá, né? Então eu que já tenho uma carreira já mais consolidada, ainda tenho oportunidade no Brasil, mas quem está começando a carreira fica muito, mas muito difícil de começar uma carreira no Brasil hoje, quando o número de oportunidades é muito pequena. E eu quero dar para o meu filho a oportunidade que ele tem de estar aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos toda hora está tendo alguma nova onda. Então agora, por exemplo, é a onda dos carros autônomos, é machine learning, é inteligência artificial, é o que realmente está pegando agora nos Estados Unidos. Daqui 10 anos, não sei qual que vai ser a onda, mas ele vai ter oportunidade de estar dentro dessa onda, e esse número de oportunidades que eu estou conseguindo aproveitar no meu trabalho, eu tenho certeza que vai ser muito bom para a carreira e para a vida do Arthur. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.